Eu sou o James Franco, tenho 44 anos, estamos aqui no ano de 2022, mês de janeiro. Eu sou formado em Direito há 22 anos, sou pós-graduado em Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, também possuo mestrado pela PUC e sou professor universitário dentro das cadeiras do Direito, Direito Civil, Direito Previdenciário e outras. E também possuo formação em Serviço Social e em Teologia. Sou professor universitário também no curso de Serviço Social, como no curso de Teologia. Nesses 22 anos de carreira profissional dentro do direito, advogando todos os dias, comecei a trajetória profissional na advocacia clássica. O que vem a ser a advocacia clássica? A advocacia clássica é aquela que, uma vez você formado em direito, como bacharel em direito, você presta o exame da OAB, você logra êxito, claro, em passar no exame da OAB, e aí você começa a advogar nas áreas comuns da vida, os problemas cotidianos das pessoas, uma batida de carro, um divórcio, uma ação trabalhista, uma ação criminal, defendendo alguém que cometeu um delito, geralmente contratado pela família, pela mãe, pela esposa, enfim, de um presidiário. Então a gente procura advogar dentro daqueles problemas cotidianos. Isso a gente chama de advocacia clássica. O curso de Direito, ele proporciona ao estudante que ele saia da faculdade habilitado para enfrentar o mercado de trabalho, se apresentando para os amigos, para os parentes, para a comunidade em geral, para aquelas pessoas que o conhecem, de uma igreja, de um comércio, de um clube, de um time de futebol, de uma agremiação, enfim. Dentro da sociedade nós somos conhecidos. Nós somos conhecidos como feirante, como advogado, como médico, como o pai da Jaqueline, da Maria, da Judite, o marido da Lidiane, a esposa do Joaquim, do Paulo. Nós temos um contato social, a gente vive na cidade, vive no município. E aí o bacharel, então, em Direito, ele presta o exame da OAB, ele logra êxito e ele vai advogar. Ele abre um escritório, ele aluga uma sala, ele faz alguns contatos, ele se apresenta, ele faz cartões de visitas, ele passa a ser então conhecido como um advogado que está disponível para apresentar o seu trabalho. As pessoas, em contrapartida, possuem problemas, batem o carro, tem um problema com a seguradora, caem de moto, sofrem um acidente de trabalho, tem uma ação trabalhista, alguns direitos que não foram pagos. Veja, numa ação trabalhista, por exemplo, você vai ter dois polos. Você vai ter o dono da pizzaria, o dono do restaurante, o dono da empresa, do comércio, da loja. E você vai ter o empregado. O empregado, então, vai a juízo, ingressa com uma ação trabalhista, vai precisar de um advogado. E essa empresa, o dono do restaurante, o dono da loja, o dono da lanchonete, da pizzaria, da padaria, também vai precisar de um advogado. Então, é inserido nesse sistema, nessa divisão sociotécnica do trabalho, é que o advogado clássico ele tem o seu lugar. É claro que o advogado ele pode dar um passo a mais. Ele pode se tornar um advogado especialista. Ele escolhe uma das áreas, seja direito previdenciário, seja direito desportivo, direito criminal, direito condominial, seja uma das mais de 50 áreas do direito. E ele vai deixar de ser aquele advogado clássico que milita na advocacia clássica e ele vai buscar uma advocacia especializada. Muitos colegas trabalham somente para postos de gasolina, outros colegas trabalham na área criminal, outros colegas na área do júri, outros colegas trabalham na área desportiva, na área tributária, na área trabalhista. Existem mais de 50 áreas. Dependendo do seu município, dependendo da sua região, por exemplo, uma região portuária, você vai lidar com questões ligadas
à legislação portuária em geral, aos estivadores, né? Então a gente percebe que o bacharel em Direito, muitas vezes, ele não tem essa compreensão de que ele sai habilitado para uma advocacia clássica, onde ele vai exercitar ali todo o seu mistério, toda a sua profissão, advogando mesmo para a Dona Maria, para o seu Zé, para o seu Paulo, dentro de uma ação trabalhista, de uma ação civil, de um divórcio, de uma batida de carro, de um contrato de aluguel, de um despejo por falta de pagamento. Mas ele também vai poder trabalhar dentro de uma especialidade, onde ele vai buscar o conhecimento técnico já aprofundado. Ele vai se aprofundar num tema. Se é direito previdenciário, o próprio direito previdenciário tem 10, 15 temas, 15 subnichos dentro desse nicho que é o direito previdenciário. O próprio direito tributário também existem os seus subtemas. Hoje está muito em voga a questão das falências, das recuperações judiciais. São áreas específicas onde o advogado especialista ele pode desempenhar a sua função. Então, você, aluno de Direito, você precisa ter essa compreensão. Qual compreensão? A compreensão de que você recebe um conteúdo genérico e geral, amplo, do direito. Você sai habilitado, então, com o direito constitucional, com o direito criminal, com o direito trabalhista, o direito civil. O aluno de Direito, ele estuda todo o Código Civil, por exemplo, ele estuda a CLT, as áreas de recurso, as áreas da família, áreas das coisas, de contratos. Então ele sai com uma amplitude do direito tributário, do direito penal, do direito civil, do direito constitucional, do direito do trabalho e tantos outros ramos do direito que ele vem aprendendo, o próprio direito administrativo. Ele consegue então ter um olhar técnico para a sociedade. É claro que não são apenas essas duas áreas em que o advogado, em que o bacharel em direito vai poder atuar. O profissional do direito vai poder atuar ainda como um síndico profissional, vai poder atuar dentro do ramo do direito imobiliário, assessorando imobiliários ou até mesmo abrindo a sua própria imobiliária. Então vejam, quando a gente fala em estudar direito, em se formar, se tornar um bacharel, se tornar um advogado, uma das áreas que o aluno tem, e ele estuda bastante, pelo menos 3, 4 semestres, é o direito empresarial. Então você pode se tornar um empresário, você pode abrir uma empresa, você possui capacidade técnica de gerenciar uma empresa com um olhar técnico do direito. Então vejam, aqui a gente já trouxe 3 blocos de atuações. Advocacia clássica, advocacia especializada, um profissional, administrador do ponto de vista técnico-jurídico de uma empresa, ou até mesmo de uma ONG, uma organização não governamental. Ele vai poder lidar com áreas da criança e adolescente, áreas do idoso, áreas do deficiente. Então, o conteúdo ele é muito vasto, e proporciona para você, aluno do direito, formado em direito, bacharel, que passa na OAB, um leque grandioso. É claro que o aluno fica sempre em dúvida, Ele quer emprego, ele quer salário. Nitidamente, a formação do profissional do direito é um profissional autônomo. É aquele profissional, como o médico, por exemplo, que vai oferecer os seus serviços para a comunidade. É claro que ele pode oferecer o seu serviço para um patrão, para uma empresa ou para uma banca de advocacia. Então você deve se perguntar, qual será o meu caminho? Eu vou abrir o meu escritório, eu vou me tornar um especialista, eu vou buscar o meu lugar nesse mar social, nesse mar da dinâmica social, sociotécnica do trabalho, ou eu vou vender a minha mão de obra para uma empresa, para um escritório de advocacia. Bom, a gente, quando se forma em direito, a gente também tem a possibilidade de fazer um concurso público, de prestar um certame público, de se tornar um procurador de município, um juiz, um promotor, um defensor público e tantas outras carreiras, até mesmo em nível técnico,
né, tanto no Tribunal de Justiça, nos tribunais eleitorais, nos tribunais do trabalho e tantos outros órgãos especializados onde a nossa justiça ela se aloca. Então vejam, é muito amplo a carreira jurídica, né? Muitos colegas querem ser delegados, policiais civil, policiais federais, e eles acabam, né, se enveredando por esses caminhos e acabam então buscando aí passar numa prova, né, num concurso público e se tornando aí um delegado, um defensor, um procurador, enfim. Então vejam, o céu é o limite para o estudante de direito. Eu sou também coordenador de curso de direito. Então a gente tem procurado proporcionar para o aluno um caminho mais excelente, compreendendo então como é que esse aluno chega, o que ele vai conhecer nesses 5 anos de curso, passando por estágio, por atividades complementares, por atividades de extensão, pela própria carga horária, que é pesadíssima, né, na formação de um bacharel em Direito, e orientando ele também em busca da profissão, orientando ele a ele não ficar perdido nesse mar grandioso, realmente dando dicas, ensinando caminhos, projetando metas, mostrando os passos a passos em que ele deve pisar, trilhar. Então eu digo para você que cursa Direito, você que é um jovem advogado, você que é ainda já um bacharel em Direito, que está, né, tentando passar no exame da OAB, colhe nos seus professores, converse com seus coordenadores de curso, né, converse com esses profissionais mais antigos da profissão, busque com clareza o seu caminho no mundo do direito, no mundo jurídico. Esse maravilhoso mundo jurídico, em que auxilia tanto a sociedade. Seja a Dona Maria, o seu José, a empresa XYZ. Então, esse foi a nossa conversa aqui com o professor James Franco. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.